estudantes do segundo ano, professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é de número 24. Eu sou a professora Helena e o tema de hoje, sequências. Vamos lá então organizar os materiais para a aula de hoje? Vocês vão precisar de caderno ou folhas de papel, lápis e borracha. Um tempinho e já voltaremos. Então, vamos fazer o registro da nossa aula de hoje? Anote no seu caderno ou na sua folha a data em que você está assistindo a esta aula. Você tem aí 3 espaços que você deverá escrever no seu caderno. No primeiro espaço, coloque o número que identifica o dia que você está assistindo esta aula. No segundo espaço, o número referente ao mês. No terceiro espaço, o número referente ao ano em que nós estamos. Na próxima linha, ou deixando um espaço na folha, matemática, aula 24. E logo abaixo, sequências. Organize o registro e logo voltaremos. Vamos lá então à nossa aula de hoje? Hoje tem história. Vocês gostam de história? Olha só o que temos para hoje. Vamos conhecer uma história deste livro. Livro dos números, bichos e flores. Vamos acompanhar essa história e verificar o que ela traz em relação ao nosso conteúdo? Então, vamos à história de hoje. Amanhece. Um girassol desperta no jardim. 2 abelhas pousam nele. Mãe passarinho pia, pai passarinho pia, filho passarinho pia. 3 passarinhos piam para 2 abelhas pousadas no girassol. 4 joaninhas descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 5 minhocas saem da terra e se arrastam pela grama. Seguem em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol.
6 jacintos abrem e sorriem para as 5 minhocas saídas da terra. Elas se arrastam pela grama em direção às 4 joaninhas, que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. Sete borboletas voam. 8 lesmas andam devagar. 9 formigas carregam uma pétala. Dão bom dia às 8 lesmas que andam devagar. 7 borboletas voam sobre os jacintos que sorriem para as 5 minhocas saídas da terra. As minhocas se arrastam pela grama em direção às 4 joaninhas, que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol que despertou no jardim. E terminou aqui a nossa história. Então, o que vocês acharam dessa história? Você percebeu o que há em relação ao nosso conteúdo, ao tema que vamos trabalhar hoje, que é sequência? O que você percebeu? A história começou assim. Amanheceu e um lindo girassol despertou. E logo em seguida, o que aconteceu? Qual bichinho que pousou no girassol e quantos pousaram? 2 abelhas. E assim a história foi acontecendo, sempre na sequência, né? Na próxima página, um bichinho ou um elemento a mais, dando a ideia de uma sequência, ou seja, um elemento ou um animalzinho foi aparecendo na sequência até o final da história. Perceberam isso? Então, e essa história tem a ver com sequências. E para isso, então, vejam só que nós trouxemos aqui, olha, fizemos aqui várias fichas com elementos que fazem parte da nossa história. Então, vou brincar aqui um pouquinho e mostrar para vocês algumas possibilidades de criar sequência, utilizando esses elementos da história. Mas atenção, eu não vou reproduzir o que aconteceu na sequência da história. Combinado? Então, olha só, eu posso criar uma sequência desta forma. Por exemplo, uma borboleta. Posso pegar aqui uma lesma. Vai prestando atenção aí, que eu estou montando aqui o padrão da minha sequência. Posso pegar também, deixa eu pensar, um passarinho. Então, vejam, uma borboleta, uma lesma, um passarinho. E agora, vou escolher a joaninha, 2 joaninhas. E parei por aqui a minha sequência. Perceberam o padrão que eu criei? Vejam, borboleta, lesma, passarinho. E depois, 2 joaninhas. Parei aqui a minha sequência. Se eu chamasse você para continuar esta sequência, qual elemento você colocaria aqui logo após a joaninha? Qual seria? Será que seria, vamos ver, a lesma? Será? Será que eu poderia pegar agora uma formiga? Não, porque a formiga não faz parte desta sequência. A lesma faz parte? Sim, mas ela vem após a borboleta. Então, o primeiro elemento que eu vou colocar após a minha joaninha é a borboleta. Depois, a lesma. Puxar um pouquinho mais para cá. Terminei a minha sequência? Não, porque ainda falta um passarinho. Correto? Aqui está, então, o passarinho.
e ainda colocaria mais 2 Joaninhas, e assim por diante. Quantas vezes eu quisesse, né, repetir a minha sequência. É claro que para isso eu teria que produzir várias imagens. Por exemplo, agora eu precisaria ter 2 fichas com Joaninhas para continuar a minha sequência. Mas vou parar por aqui e vou construir uma outra sequência. Vamos lá então? Vou desmanchar tudo, trazer para cá e vou pensar agora numa outra sequência. Próxima sequência, utilizando aqui os elementos da nossa história. Bom, eu vou escolher então agora 5 elementos, tá? Vou escolher então uma formiga, vou escolher o girassol, acho que eu já usei, vou escolher o jacinto, uma minhoca e eu vou escolher a abelha. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou escolher também o girassol. Vejam, vou utilizar 5 elementos diferentes que fazem parte da história, tá? Então, agora eu vou organizar o padrão do jeito que eu quiser, que eu achar melhor. Dessa vez eu não vou falar nada, tá bem? Vou colocar aqui a minha sequência e presta atenção aí, você vai me dizer, né, embora eu não possa escutar, qual será o próximo elemento que dará sequência na minha figura aqui. Então, olha só, esta aqui é a minha sequência. Este é o padrão que eu utilizei. Se eu fosse chamar você para continuar esta sequência. Primeiro, após o girassol, terminei aqui com ele. Qual elemento eu devo colocar aqui? O elemento que começa a minha sequência. Então, vou colocar um jacinto. Próximo elemento, qual seria? Será que é o girassol? Será que eu posso pegar essa formiga? Sim, eles fazem parte, mas não está nesta sequência. Então, o próximo elemento é uma minhoca. A minhoca. Depois da minhoca, a formiga. São elementos da história, olha só. A formiga. Depois da formiga, qual é o próximo elemento? A abelha. A abelhinha. Mais um espacinho para lá. Isto. Depois da abelha, completo a minha sequência com mais um girassol. Então, este é o padrão da minha sequência. Utilizei 5 elementos diferentes numa determinada ordem. Relembraram, então, disso tudo que a gente já trabalhou algumas vezes aqui? Isso, então, que nós chamamos de sequência, obedecendo um determinado padrão que eu mesma construí ou que você poderia construir para brincar com alguém ou resolver uma determinada situação aí, caso você seja perguntado sobre isso. Combinadinho? Então vamos a algumas atividades, alguns probleminhas relacionados ao conteúdo de hoje. Atenção! Laura escolheu estas 3 figuras. Olha só, um girassol, uma joaninha e uma borboleta. 3 elementos que faz parte aí da nossa história. Ela construiu uma sequência de acordo com um critério, mas esqueceu um elemento. Qual foi? Então vamos observar lá a sequência que Laura criou com esses 3 elementos. Veja bem, ela começou com 2 joaninhas, 2 borboletas, um girassol, temos ali uma joaninha e tem um elemento faltando nesta sequência. Na sequência, olha, temos lá 2 borboletas e um girassol. Qual é o elemento que está faltando? É a joaninha, isso mesmo. Então, ela criou uma sequência
e acabou esquecendo lá um elemento. Este elemento que faltava era uma joaninha, para ficar no padrão que ela determinou. Próxima sequência, Adriano também escolheu 3 figuras. Vamos ver quais foram as figuras de Adriano. Uma abelha, uma formiga e uma minhoca. Veja a sequência que ele construiu. Atenção, então, olha lá. Um tempinho para você observar a sequência. E agora temos uma pergunta. Parece que algo não está certo nesta sequência. Descubra o que aconteceu. O que será que aconteceu de diferente? Se você está em dúvida, observe a sequência lá no início. Veja, ele iniciou com 2 abelhas, uma formiga, 2 minhocas. E aí começou a repetir. 2 abelhas e ele colocou uma minhoca e uma formiga. Percebeu onde está o erro desta sequência? Isso mesmo, ele inverteu a posição da formiga com uma das minhoquinhas. Agora sim, a sequência está correta. Percebeu, então, qual foi o erro cometido por Adriano? Isso mesmo, a minhoca estava na posição errada. Continuando, e agora, qual o segredo desta sequência? Olha só, então, vou passar para vocês aqui agora a sequência de acordo com a história que nós lemos. Qual foi o primeiro elemento da história? Veja, um girassol, 2 abelhas que pousaram neste girassol, depois 3 passarinhos, 4 joaninhas, 5 minhocas, 6 jacintos, 7 borboletas, 8 lesmas e 9 formigas. Qual é o segredo desta sequência? Esta é a pergunta. O que você acha? Vejam, então agora nós vamos responder numericamente. O que está acontecendo com esses elementos? Com a ordem com que eles vão aparecendo. Eu já comentei isso lá no início da história, estão lembrados? Começa com um girassol e depois 2 borboletas pousam nele. Então veja, qual seria a nossa explicação agora numericamente? Um girassol e na sequência mais um elemento, formando então 2 abelhas, de acordo com o padrão, certo? Depois, quantos passarinhos aparecem na sequência? 3, portanto, são os 2 elementos anteriores mais 1, ou seja, 2 mais 1 é igual a 3. 4 joaninhas. Isso significa que 3 passarinhos mais um elemento, 4 joaninhas, porque 3 mais 1 é igual a 4. Depois, 4 elementos, né, que são 4 joaninhas mais 1, o que apareceu? 5 minhoquinhas. Isso mesmo, porque 4 mais 1 é igual a 5. Das minhoquinhas para os jacintos. São 6 jacintos. Olha só, então 5 mais 1 é igual a 6. Continuando, 6 jacintos mais 1 é igual a 7, né? 6 mais 1 é igual a 7, representado por 7 borboletas. 7 mais 1, 8, representado por 8 lesmas. E 8 mais 1, que é igual a 9, representado então pelas formigas. Então, respondendo à pergunta do problema, qual é o segredo desta sequência? O padrão de repetição é sempre mais um elemento, correto? Entenderam então? Desde o início, começando por um girassol, incluindo mais
um elemento, até chegarmos ali às 9 formiguinhas. Bacana? Então, vamos a mais uma situação problema. Ana organizou seus livros na estante de acordo com um padrão. Descubra qual é o segredo para ajudá-la a completar a organização. Observando então a imagem, temos uma estante com livros. Temos ali 3 prateleiras com livros. E olha como começa esta organização. Na primeira estante, quantos livros nós temos? 3 livros ali, correto? Olha, 1, 2, 3. E na segunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você já começa a pensar em alguma coisa? Já começa a pensar se existe um padrão de repetição desses livros nas estantes? Então, olha só. Na primeira prateleira temos 3 livros. E na segunda, a inclusão de mais 3. Por quê? Veja, na primeira 3 e na segunda 6. Ou seja, 3 livros da primeira estante mais 3 é igual a 6. Por isso, na segunda prateleira, temos 6 livros. Então, agora já descobrimos o padrão, que é sempre mais 3. Portanto, na terceira estante, quantos livros nós teremos? Eu posso somar 6 mais 3, que vai ser igual a 9. Ou eu posso contar os livros ali também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 6 mais 3, 9 livros. E agora, quantos livros deverá ser colocado na última prateleira? 9 mais quanto? 9 mais 3, que é o padrão desta sequência. Então, 9 mais 3, 9. 10, 11, 12. Acompanhe lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, descobrimos aí o padrão desta repetição. E se eu fosse continuar esta organização, quantos livros eu colocaria na próxima? Bom, se a última parou com 12 livros, e se tivesse mais uma estante, seria 12 mais 3, seria 12, 13, 14, 15 livros, e assim por diante, correto? Até que eu parasse a organização. Facinho, né? Bacana. E agora é hora de anotar. Vamos ver então o que você deverá anotar aí no seu caderno. Complete a sequência. Veja. Você vai começar, ou nós vamos começar com um quadradinho. Logo na sequência, está escrito mais 2, ou seja, vou repetir o primeiro e vou desenhar mais 2. Na próxima sequência, como ficaria esta figura? Que desenho você deverá fazer? Repetir o anterior e fazer mais 2. Desta forma. Então, você vai desenhar 1, 2, 3, 4, 5. E na próxima linha, quantos quadradinhos você vai desenhar? Repetindo o padrão, mais 2, ou seja, 5 quadradinhos, né, que é o anterior, mais 2. Então, veja, pegue aí o seu caderno ou a sua folha, não precisa copiar aquele título, complete a sequência. Basta apenas você fazer o desenho desta figura, compreendendo aí o padrão em que esses quadradinhos estão se repetindo. Então, você vai copiar exatamente como está aparecendo aí na tela. Se você tiver um lápis de cor, também pode aproveitar e colorir. Sua atividade vai ficar muito mais organizada. Um tempo para você e já voltaremos.
Então, desenhou aí a sua sequência conforme a explicação que a professora fez? É isso mesmo. Então, você tem aí
uma sequência cujo padrão é de 2 em 2, correto? Então, agora é a sua vez de desafiar alguém. Veja bem, escolha 3 figuras para você criar uma sequência. Você pode escolher figuras de animais, pode escolher figuras de brinquedos que você tenha, material escolar, o que você quiser, correto? Escolha 3 figuras que você mais gostar. Desenhe-a em seu caderno. Então, veja, não precisa construir as fichinhas aqui como eu fiz com os elementos da história. Você vai fazer direto já os desenhos no seu caderno. Desafie as pessoas da sua casa a descobrir o padrão que você utilizou para formar a sequência. Então, para ficar um pouco mais claro aí no seu pensamento, eu vou mostrar mais uma sequência aqui, só que desta vez vou utilizar outro recurso. Já utilizamos aqui as fichas com os elementos da nossa história. Agora eu vou utilizar alguns brinquedinhos que eu tenho guardadinhos aqui e que eu sei que você tem alguma coisa aí também, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, são pequenininhos, mas eu tenho certeza que dá para você observar. Vou colocar assim meio de ladinho para você enxergar bem. Correto? Paradinho. Vamos ver. Atenção, atenção. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tá percebendo qual é o padrão aí da minha sequência? E vou parar agora. Vou parar aqui. Vejam. Os elementos aqui da minha sequência são brinquedinhos. Tem o carrinho, peão, avião, correto? E eu parei aqui nesses 2 carrinhos. Qual é o próximo elemento da minha sequência ou os próximos elementos da minha sequência? 2 carrinhos, um peão, um avião, e aí começo a repetir novamente 2 carrinhos, um peão, um avião, 2 carrinhos. O que vem agora? Mais um peão e, por último, um avião. E eu poderia ir repetindo a minha sequência quantas vezes eu quisesse, ou quantas, até eu terminar aqui de distribuir aqui na sequência todos os meus brinquedinhos. Então, veja, você tem a possibilidade de fazer este desafio utilizando desenhos, mas se você preferir também você pode desenhar em fichas assim e deixar guardadinho para brincar num outro momento. Você pode desenhar no seu caderno ou você pode utilizar brinquedinhos que você tenha aí na sua casa. Então, veja bem, você não precisa copiar o que está escrito na tela. Eu vou deixar um tempo aí para você apenas observar o que você deverá fazer. E atenção, se não, o tempo deixado para você não for suficiente, no final da nossa aula ou no outro momento, você poderá voltar a esta situação e resolver. Combinado? Então, um tempo aí para você.
Então, fizeram aí o desafio? Chamou alguém aí para descobrir o padrão da tua sequência? Muito bem! E agora chegou a hora do nosso quiz! Professora Mariângela, vem fazer pra gente? Olá, estudantes! Vamos lá? Qual deverá ser a próxima carta dessa sequência de números? 2, 4, 6, 8, 12, 10 ou 9? Vamos pensar. 2, 4, 6, 8, 10. Muito bem! Então, ficou assim. 2, 4, 6, 8, 10. E se tivesse mais um número, qual seria? 12. Muito bem! E qual o segredo desta sequência? Então, nós temos um quadradinho. Depois, na próxima imagem, 2 quadradinhos. Depois, nós temos 3 quadradinhos. 4 quadradinhos. 5 quadradinhos. Qual é o segredo? Vamos pensar. O segredo é mais 1. Mais 2? 1 mais 3. Qual será o segredo desta sequência? Mais 1. Muito bem! Então, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos e a próxima imagem seriam 6 quadradinhos. Muito bem! Hoje encerramos o nosso quiz e até a próxima aula! Tchau, crianças!